Olá, torcida vascaína. Sejam bem-vindos ao Expressão Vascaína, o canal onde você fica por dentro de tudo sobre o nosso querido Vasco da Gama. Aqui você encontra notícias, análises, entrevistas e muito mais, sempre com aquele toque especial de quem realmente entende e vive o Vasco. Não perca nenhuma atualização do nosso gigante da colina. Inscreva-se agora no Expressão Vascaína e ative o sininho para receber todas as notificações em primeira mão. E se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Sua participação é fundamental para fortalecer ainda mais a nossa comunidade vascaína. Juntos, somos mais fortes. O Vasco vai enfrentar o Cruzeiro em São Januário às 6h30 da noite, com transmissão exclusiva do Premier. O Vasco precisa voltar a vencer de qualquer maneira no Campeonato Brasileiro. Fluminense, que jogou contra Atlético Goianiense, perdeu de 2-1 e agora está na zona do rebaixamento. Contra o Cruzeiro, só a vitória interessa. Se o Vasco perder, dependendo dos resultados, pode terminar a rodada na zona do rebaixamento. O Vasco tem que ficar de olho nesses jogos e, claro, fazer a sua parte, que é vencer. O torcedor não está nada otimista com o time, que tem um elenco extremamente fraco e jogadores frouxos, como vimos nos últimos jogos contra Flamengo e Palmeiras. Foi praticamente um velório do Vasco, e os torcedores já sabem que o time vai lutar até o último minuto para não cair de divisão, se é que não cairá antes. Isso será refletido amanhã nas arquibancadas, com poucos ingressos vendidos, considerando o tamanho da torcida e o entusiasmo habitual do torcedor vascaíno. São Januário pode estar bem vazio, e o torcedor está muito magoado com o que está acontecendo no clube. Além da pressão sobre os jogadores, alguns nomes principais, como Léo Pelé e Andrei Santos, e outros, também estão sendo criticados. A pressão também está sobre o técnico Álvaro Pacheco, que perdeu os 2 últimos jogos em que poderia ter feito algo melhor. O Vasco jogou muito mal contra o Flamengo e contra o Palmeiras. Vale ressaltar que o técnico teve muitos dias para trabalhar a equipe. Quando ele chegou, teve tempo para conhecer o elenco e, devido às enchentes no Rio Grande do Sul, os clubes ficaram parados, permitindo mais tempo de treinamento. Mesmo assim, o Vasco não jogou absolutamente nada, ficando longe de pontuar em qualquer um dos 2 jogos. A situação é complicada e os adversários não foram fáceis. Era natural que o Vasco perdesse, mas não que levasse 8 gols em 2 jogos. Se perder amanhã para o Cruzeiro, é possível que Álvaro Pacheco não permaneça no comando do time. Fala-se bastante sobre a possibilidade de retorno de Ramon Dias ao Vasco. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, tanto Ramon quanto Emiliano Dias estariam dispostos a aceitar um novo convite para treinar a equipe. É importante ressaltar que Álvaro Pacheco não foi contratado pelo Pedrinho, mas sim pelo Lúcio Barbosa e Alexandre Campelo, ambos que não estão mais no controle do Vasco. Vamos aguardar e ver como será a situação no jogo de amanhã. Não sabemos qual será a escalação do Vasco, mas sabemos que Paia é desfalque, mais uma vez lesionado. Não sabemos se o time entrará em campo com 3 zagueiros ou com mais um homem no meio-campo. Fato é que o Vasco, mais uma vez, não é favorito, apesar de o Cruzeiro não contar com seu principal jogador, Matheus Pereira. Outra notícia que saiu na mídia é que a 777 teria recebido uma proposta de R$600 milhões para vender as suas ações da Vasco SAF. Está aparecendo aí na sua tela. Informação da Super Rádio Tupi. A 777 já tem em mãos uma proposta de cerca de R$600 milhões para vender a sua parte nas ações da SAF do Vasco. A Super Rádio Tupi apurou que um grupo, ainda não conhecido até o momento, já apresentou os valores para a norte-americana abrir mão da sua participação no futebol vascaíno, mas a oferta, neste momento, encontra resistência. O motivo dessa resistência é que a 777 pretende levar a briga judicial com o Vasco até onde conseguir. De acordo com informações apuradas, a 777 aceitaria vender as suas ações na SAF do Vasco, de 70%, por R$600 milhões. Desde a sua chegada há quase 2 anos, a empresa norte-americana investiu um pouco mais de R$310 milhões no clube. Mas, mesmo com uma boa oferta como essa na mesa, a venda encontra resistência interna dentro da 777. Afinal, no entendimento dos sócios, aceitar a oferta e deixar o Vasco definitivamente seria uma espécie de confissão de culpa e demonstraria fragilidade diante de outros credores. A situação da empresa levanta preocupações pelas denúncias que chegam dos Estados Unidos e da Europa. Na justiça norte-americana, a holding é alvo de um processo por parte de um fundo inglês que exige receber bilhões de reais do fundo de Josh Wonder, que atuava como CEO da 777. O cenário é parecido na Europa, onde a empresa é dona do Standard de Liège, da Bélgica, acusada de não pagar quase milhões de reais ao clube. A empresa teve seus bens bloqueados no país também por decisão judicial. Dessa forma,
a 777 pretende dobrar a aposta em sua briga judicial com o clube. Ela garante que tem cumprido com todas as suas obrigações junto ao Vasco. Por outro lado, o Vasco sustenta um argumento contrário e garante que a empresa não tinha condições de continuar gerindo o futebol. Atualmente, ele segue sob o comando da associação por conta de uma liminar impetrada pelo clube. Então, a 777 recebeu uma proposta de 600 milhões de reais para vender as suas ações na Vasco SAF, mas encontra resistência para vender. E como o Vasco encara essa situação? Vasco Associativo, de acordo com a apuração da Super Rádio Tupi, observa de longe essa situação. Em meio a tudo isso, o Vasco segue observando de longe essa situação, já que não tem poder de aceitar ou recusar uma oferta diretamente da 777. O clube vive a possível expectativa de mudar de mãos no futebol. Enquanto isso, o presidente Pedrinho, que já tinha garantido que não deixaria os salários atrasarem, vai realizando uma engenharia financeira para manter as contas em dia. O conselho de administração da SAF Vascaína é composto pelo próprio Pedrinho, assim como o vice jurídico do clube, Paulo Salomão, e o vice de relações institucionais, José Luiz. Esse grupo deverá, até a próxima semana, nomear um novo CEO para a SAF do Vasco, após a saída de Lúcio Barbosa no começo da semana. Pedro Martins, como supervisor, e Felipe, como diretor técnico, seguem em seus postos no futebol vascaíno. Então, basicamente, isso é uma confusão. Nesse momento, o futebol do Vasco e a SAF estão numa grande confusão e tudo pode mudar a qualquer momento. O cenário, infelizmente, não é nada animador para os próximos capítulos. Bom, vou mudar de assunto e trazer uma matéria do Globoesporte.com, com alguns detalhes da negociação de Felipe Coutinho. Segundo a apuração do Globoesporte.com, Felipe Coutinho fez pedidos ao presidente do Vasco, Pedrinho, na negociação com o clube. O jogador manifestou publicamente a vontade de voltar e está conversando com dirigentes, mas ainda existem pendências para esse acordo. Ídolo do Vasco e aliado de Pedrinho, Edmundo afirmou em uma live no seu canal no YouTube que as negociações entre o Vasco e Coutinho estão travadas porque o presidente Pedrinho não gostou das exigências feitas pelo jogador. O Globoesporte.com apurou com fontes ligadas a Edmundo que Coutinho pediu o retorno do volante Souza, também revelado pelo Vasco. Além disso, o meia sugeriu a volta de Alex Teixeira, atacante que estava no clube no ano passado e se encontra sem contrato neste momento. Coutinho deseja a formação de uma equipe competitiva para o Vasco em 2024 e entende que os dois antigos amigos podem ajudar o clube. Ele também pediu garantias financeiras de que o clube pagará os salários acordados. As contratações não foram vistas pela direção do Vasco como impasses para negociação com Felipe Coutinho seguir. Já houve uma reunião entre as partes sobre o assunto. No entanto, segundo fontes ligadas a Edmundo, o salário oferecido ao Souza não agradou. De acordo com pessoas ligadas ao volante, Souza tem muito interesse em retornar ao Vasco e Coutinho está fazendo esse meio-campo para que isso aconteça. O jogador tem contrato por mais um ano com o clube da Turquia e só vai rescindir caso tenha um acordo prévio com o Vasco da Gama e Coutinho. A situação de Coutinho é a seguinte: ele tem contrato com o Aston Villa até o meio de 2026. Entre ele e o clube inglês, a situação está encaminhada para a saída, mas a rescisão depende do acerto com o Vasco. Uma nova reunião entre as partes deve acontecer nos próximos dias. A chance de um empréstimo do jogador para o Vasco não está descartada. Coutinho tem sua transferência alinhada com o Aston Villa, mas não vai avançar sobre a questão e abrir mão do que tem para receber nos próximos anos de contrato enquanto o acordo não estiver 100% acertado com o Vasco. Em outras palavras, Pedrinho e seus pares já sabem o que precisam para destravar o negócio e acertar o retorno de Coutinho ao clube. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, inscreva-se, saudações vascaínas.